Que a graça, a paz e o amor do Senhor esteja com todos os irmãos. Eu queria compartilhar hoje com os irmãos uma meditação que já tem algum tempo me chama a atenção, que é com respeito a que nós todos somos resultado, somos consequência das nossas escolhas. E o texto básico para a nossa conversa de hoje está em Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, fazendo um breve comentário sobre esse trecho que nós lemos da palavra do Senhor, ele nos diz que de Deus não se zomba, né? De Deus não se escarnece, de Deus não se abusa, mas sempre devemos estar prestando respeito, reverência a Deus, né? E fala que aquilo que o homem semear, isso também se fará. Como já conversamos no passado também, a Bíblia ela tenta, através de palavras humanas, descrever coisas espirituais, né? Então, esse semear, no sentido que está colocado aqui, não é literalmente semear alguma coisa, mas é semear no Espírito. E semear no Espírito realmente é levar a outras pessoas a verdade do Senhor, né? E fala que o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E isso nos leva a meditar de que realmente as coisas da carne são coisas passageiras. E as coisas espirituais, que semeiam para o Espírito, estas realmente são coisas eternas. Essas são coisas realmente que o Senhor tem reservado para todo aquele que Ele escolheu, né? E fala que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou seja, que independentemente da circunstância, da ocasião, devemos estar semeando, espalhando a palavra de Deus. Porque no tempo adequado a gente vai colher os frutos. E às vezes a gente nem somos nós mesmos que colhemos esses frutos, mas certamente outras pessoas colherão de volta esses frutos que semearmos pelo caminho. E fala: por isso, enquanto estivermos aqui e tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família de fé, que são realmente aqueles irmãos que nesse momento estão compartilhando dessa nossa meditação, né? Voltando um pouquinho então ao que a gente começou a falar acerca de que nós somos resultado, nós somos consequência, produtos de nossas escolhas. Se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver vários exemplos de escolha desde o princípio. Adão e Eva, por exemplo, escolheram desobedecer ao Senhor e tiveram a consequência disso. Desobedeceram e foram expulsos do jardim do Éden. Abraão fez uma escolha de obedecer ao Senhor, independentemente das circunstâncias. O Senhor disse para ele sair da terra natal dele, ele saiu. O Senhor disse para ele sacrificar o primogênito dele, ele se prontificou a sacrificar Isaac. É lógico, como todo ser humano, como nós, às vezes vacilamos, ele assim o fez também, né? Quando forçou com Sara o nascimento de um filho que ele achava que estava demorando muito,
quando mentiu, né, para governadores de terra estranha, para onde ele foi, que Sara era irmã dele, não esposa, né? Mas ele optou por ser fiel. Ele optou por obedecer ao Senhor. E o Senhor, reconhecendo isso, cumpriu a promessa que fez para ele, que o povo que ia sair através das gerações dele iam ser como areia no mar, né? Ia haver muitas pessoas. Tem vários outros exemplos, como Moisés, que relutou muito em obedecer, mas obedeceu também. Como José, que foi fiel o tempo todo, como Davi. Noé, né? Que na época dele não tinha praticamente chuva e morava longe de algum lugar que tivesse muita água, e no entanto o Senhor o instruiu a construir uma arca para colocar todos os animais, a família dele, para que escapassem do dilúvio, né? E ele escolheu obedecer, apesar de todas as evidências de que aquilo era alguma coisa assim, meio fora de propósito para a realidade que ele estava vivendo naquela hora. E finalmente a gente tem exemplo de Jesus, que podia tudo, mas escolheu ser obediente e morrer na cruz para a nossa absolvição, para a nossa salvação, para a vida eterna, para nos mostrar que existe vida além dessa vida secular. Eu vou voltar a isso um pouco mais adiante, mas o que eu queria compartilhar também é que Deus, quando trabalha em nossa vida, Ele não lança coisas assim que o pessoal fala ao léu, né? Então, como disse há algum tempo já, eu tinha no coração me inteirar mais acerca desses resultados de nossas escolhas, e como não existe coincidência nas coisas de Deus, eu recebi nessa semana que passou a revista Ultimato. E eu dei uma folheada e me chamou muita atenção um artigo do Ed René Kivitz, talvez alguns já conheçam, né? E ele indiretamente fala acerca de resultados de nossa escolha. Ele, na verdade, chamou o artigo dele, tem um nome diferente, de A Vida Ética. E tentando resumir o que ele colocou no artigo dele, ele fala que existem fatos do nosso dia a dia que a gente pode separar em dois tipos de padrões, né? Que logicamente a maioria de nós já vivencia, já conhece, mas que nem sempre chama atenção a ponto de a gente olhar e falar, nossa, será que funciona assim mesmo, né? Então, são as coisas que eu classifiquei como naturais, e ele classifica de uma forma diferente, como sendo necessária, coisas necessárias, e eu achei melhor classificar como naturais, e os irmãos vão entender por quê. E coisas contingentes. Então, tentando detalhar isso. As coisas naturais são aquelas que tem que acontecer para o mundo, qualquer que seja a circunstância. Então, aquilo vai estar sempre acontecendo, independentemente do que a gente fizer. Então, por exemplo, nesse nosso planeta, existe aquela lei que fala que corpos de tamanhos diferentes se tendem a se atrair, né? Isso é o efeito do que a gente chama de gravidade. Então, se tem alguma coisa que no mundo não tem como mudar, é a gravidade. Então é por gravidade, por exemplo, que os rios correm para o mar. É por gravidade que, se nós pegarmos qualquer tipo de objeto e soltarmos no ar, ele vai cair no chão, né? Então isso é algo natural. Existem os fatos que ele chamou de contingentes, e aí eu não achei um termo melhor, acho que esse está ótimo. É aquilo que pode ocorrer ou não, é algo casual, né? E esse tipo de coisa não interfere na engrenagem de funcionamento do mundo. Então, por exemplo,
Se você pega um pedaço de pão, passa manteiga nele, né? Ele cai por gravidade, que é por uma causa natural. Ele pode cair com uma manteiga para baixo ou com manteiga para cima, né? E esse é um evento, então, casual, né? E que, na verdade, vai influenciar se você vai comer ou não o pão, mas não vai influenciar em nada o funcionamento das coisas do mundo. Então, tendo em vista esses dois tipos de fatos que acontecem na nossa vida, os naturais, que não dá para a gente mudar, e esses contingentes, que eventualmente a gente pode mudar. No caso do pão, não dá para mudar se ele caiu para baixo ou para cima, mas a gente pode mudar se vai comer ou não o pão. Ou, antes disso, se não quer que caia, não pega nem o pão, né? Mas são fatos que realmente acontecem, né? Então a gente tem escolhas. E entre esse fato que a gente chamou de natural e o fato que a gente chamou de contingente, nós somos chamados a cada momento a fazer escolha e tomar decisão. Então, por exemplo, se a gente acorda cedo, você pode acordar e falar assim, não vou levantar agora, vou continuar deitado, dormindo mais um pouquinho. Ou você pode se levantar e falar assim, não, eu vou dobrar os joelhos, vou orar um pouquinho, ou falar, não vou orar, né? Vai lá, não, hoje eu não vou lavar o rosto, não vou tomar banho, não. E vai depois no armário e fala assim, escolhi essa camisa cor-de-rosa para vestir. Quer dizer, o dia inteiro a gente vai fazer escolha e tomar decisão, né? Agora, isso eu estou falando de coisas triviais, mas existem coisas mais importantes, né? Que você, depois de iniciar o seu dia, fala assim, hoje eu vou ajudar alguém, hoje eu vou prejudicar alguém. São opções que se tomam, né? E então, entre esse natural e contingente, o Kibitz fala que existe um negócio que chama ética. Eu entendo o ponto de vista dele, mas eu acho que é um termo mais preciso para essa ética que ele fala e que, na verdade, às vezes se tornam sinônimos, é o que a gente chama de integridade, né? E aí ele cita um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, que fala que a ética é o conjunto de valores, princípios que a gente tem e que a gente usa para responder a 3 grandes questões da vida. Que questões são essas? São questões que a gente levanta a cada momento em nossas vidas, desde que a gente acorda, como eu falei. Primeiro, quero. Segundo, posso. Terceiro, devo. Então as questões que levantam para a gente é quero, posso, devo. E a resposta para essa pergunta é do tipo assim, nem tudo que quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Então, se a gente for olhar no contexto bíblico essa afirmação que o Cortella faz, se a gente for olhar 1 Coríntios 6,12 e Romanos 7,19, Paulo fala claramente sobre essas coisas. Se a gente contextualizar, é algo bastante semelhante uma coisa com a outra, né? E o que eu achei interessante também por esses dias, eu já mandei isso para a família também, é algo muito precioso, dizem as pessoas da área, quando se procura um novo lugar para se trabalhar ou se procura melhorar o ambiente que a gente já está trabalhando. Dizem que é o que as pessoas que procuram outras para trabalhar, que eles chamam de headhunters, acho, né? É o que se chama de inteligência emocional. E aí eu li acerca do que vem essa inteligência emocional, né? E eles falam que essa inteligência emocional são características que a pessoa tem realmente para se dar bem
no trabalho, essencialmente. Mas isso dá para trazer para a nossa vida cotidiana, sabe? E eu achei interessante que ele dá 10 dicas para que se identifique se o sujeito tem ou não inteligência emocional. E olhando em detalhes cada um desses itens, eu vi que todos esses itens são contemplados na Bíblia, sabe? E aí pode falar, não, esse sujeito é tendencioso, ele está fazendo isso porque ele quer adequar situações, contextos dentro da Bíblia. Mas não, acho que não funciona assim, porque casa muito bem, sabe? Então, eu vou só citar rapidamente esses 10 itens, depois os irmãos meditem com relação a onde isso poderia estar na Bíblia, que eu poderia colocar aqui, mas eu prefiro que os irmãos deem uma olhadinha na Bíblia. Então, a inteligência emocional, 10 características, né, que são comuns às pessoas que têm inteligência emocional, é que a pessoa sabe descrever suas emoções com palavras precisas. Ou seja, a pessoa se conhece e a pessoa sabe se comunicar, sabe identificar as emoções que a acometem, né? Segundo, conhece o lado mais frágil. A pessoa sabe dos defeitos, das deficiências que tem. A pessoa é um bom juiz, a pessoa faz um bom juízo, a pessoa julga com justiça. Né? A pessoa não se ofende facilmente. A pessoa é capaz de dizer não. A gente comentou isso sobre isso quando falou sobre assertividade uma vez. A sexta característica é que a pessoa perdoa a si mesma. A sétima é que a pessoa não cultiva rancores. A oitava é que a pessoa é generosa. A nona é que a pessoa ela consegue neutralizar pessoas tóxicas. E o décimo isso vale para a vida prática, né? E vale para a parte espiritual, talvez com não tanta ênfase, mas é a pessoa que não busca a perfeição total. Então, na vida secular, às vezes, quando a gente quer fazer as coisas com muita perfeição, não dá tempo, né? Tem muitas outras coisas e outras prioridades para serem atendidas. E na vida espiritual, logicamente, a gente quer buscar a santificação, a perfeição, buscar estar na estatura de Cristo. Mas eu, pelo menos, tenho a convicção de que vai ser muito difícil chegar lá. Mas Deus cuida, Deus sabe, né? Bom, e ele faz algumas observações sobre esses fatos que eles chamam, que a gente chamou de naturais e contingenciais, que é o seguinte, que a gente não pode impedir o nosso caminhar, ou o caminhar do nosso corpo para a velhice, né? Que a cada dia que passa, a cada momento que passa, a gente vai ficando mais velho, né? Mas que a gente pode cuidar da nossa alimentação, cuidar das nossas horas de sono, cuidar de manter o nosso corpo em movimento, para que a gente tenha, pelo menos, um envelhecimento saudável, um envelhecimento com saúde. Logicamente, que isso não impede que de repente você saia na rua aí, morra atropelado de uma hora para outra, ou tem aquele piripaque que a gente costuma falar também, né? Mas, em condições normais, nós podemos cuidar para que a gente tenha um envelhecimento saudável. Né? Um exemplo prático dos dias de hoje também é assim que a gente não consegue se blindar contra esse Covid-19. Mas nós podemos evitar aglomeração, nós podemos manter distanciamento social, nós podemos usar máscara de proteção, nós podemos lavar as mãos, usar álcool gel. E são cuidados mínimos de prevenção e o que se chama de gestão de risco. Isso não quer dizer que a gente vai estar livre de contrair o vírus, mas isso quer dizer que a probabilidade de contrair o vírus, que depende de nós, cai muito. Né? E Deus sabe de tudo. Né? E ele complementa dizendo que a responsabilidade
é prerrogativa de quem tem consciência, arbítrio e vontade. Quer dizer, se nós formos responsáveis, né, a primeira coisa que a gente tem que ter é a consciência, por exemplo, de que a gente vai envelhecer. Tem gente que não tem. Se olha no espelho, mas não tem. Né? Tem que ter consciência que tem um vírus andando por aí, que pode pegar a gente a qualquer momento. Né? Arbítrio, que é o julgamento, né? Do que a gente pode fazer para minimizar esses riscos. Né? E a vontade, que é o passo definitivo para a gente realmente se cuidar com relação a essas coisas, né? E a gente não deve se esquecer de um negócio muito importante, né? Que essa oportunidade, ou essa possibilidade de escolha racional que a gente faz, essa prerrogativa das nossas escolhas, né? É um dom que Deus compartilhou com a gente, porque nós somos os únicos seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós, seres humanos. E ainda falando sobre fatos naturais e contingenciais, né, tem outras coisas que aparentemente afetam um pouco cada um de nós nos dias de hoje, mas podem afetar a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e de outras gerações, tá? Então, que a gente não pode, por exemplo, se revoltar contra as calotas polares que parecem ter escolhido se derreter mais rapidamente, tramando assim inundações de cidades litorâneas com o nível do mar subindo. Aparentemente, a gente só vê isso em notícia, então não sente tanto. Então, para alguns irmãos que eventualmente conheçam praias de Ubatuba, né, tem uma praia lá, que me fugiu o nome agora, que tem, numa das pontas dela, tinha um local para acampamento e tinha um bar-restaurante na frente. Nós fomos lá uns 3 anos atrás pela primeira vez. Tava o bar-restaurante muito legal lá. Há uns 2 anos atrás fomos lá, o mar já tinha carcomido uma parte de uma plataforma que tinha, que ele usava para restaurante. Ele recolheu. E não fomos mais lá, mas a notícia que a gente teve depois é que o restaurante estava praticamente fechado, porque o mar tinha tomado conta. Né? Então, realmente, as cidades litorâneas, várias delas estão sofrendo esse efeito já de que o mar está tomando conta de algumas áreas litorâneas. Né? Então a gente não pode se revoltar contra isso, mas a gente pode tomar decisões a respeito da emissão de gases de efeito estufa, como carbono, ou gases que estão destruindo a camada de ozônio, como o CFC, e a gente pode desenvolver tecnologia para minimizar esses efeitos e estabelecer leis, já tem, né, algumas, de fiscalização severa para punir quem comete esse tipo de crime ambiental, assim como desmatamento, incêndio de floresta e desrespeito a protocolos aí que existem para a indústria de lançar material poluente no ar, na água e no solo. Então aqui eu coloco até um comentário feito pelo Papa Francisco, que é interessante. Ele fala assim: Deus perdoa sempre, os homens às vezes, a natureza nunca. Então que a gente se cuide com relação a isso aí, né? Agora, voltando ao texto que a gente estava comentando, de Gálatas 6, versículo de 7 a 10, as escolhas bíblicas que carecem de ser feitas por nós, principalmente no plano espiritual, estão também no livro de Gálatas, no capítulo logo anterior, que fala da escolha entre as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne estão listadas no capítulo 5, versículos 19 a 21. E o fruto do Espírito
em Gálatas, do capítulo 5, dos versículos 22 a 23. Então, só rememorando esse tipo de obra da carne, ou fruto do Espírito, a obra da carne, no versículo 19, são listadas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias. E aí eu fui... Vou ficar devendo isso para os irmãos. Separei tudo. Eu fui ver a identificação de alguns termos aqui que não conhecia, mas depois eu passo para os irmãos. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então é listado aqui na palavra do Senhor em Gálatas 5, quais são as obras da carne para as quais a gente deve estar tomando algumas decisões de se adere ou não a essas coisas. E também, logo abaixo, nos versículos de 22 a 23, são enumeradas as características do fruto do Espírito, que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, a cada momento das nossas vidas, a gente tem a opção de escolher. E a gente deve sempre estar ligado de que nós somos resultado dessas escolhas que a gente faz. Então, se a gente escolher, como diz aqui, semear o bem ou espalhar o bem, é desse tipo de semente que nós vamos desfrutar. Lembrando somente que a Bíblia fala que a gente deve ser como árvore. E a árvore, assim, a árvore plantada à beira de uma corrente de água. E fala da promessa também que essa árvore terá sempre as folhas verdes e que vai dar o fruto na época certa. Então, não esquecer que, na verdade, a árvore dá fruto para quem está perto dela. Dá abrigo para quem chega até ela. Mas ela não faz nada para ela. Né? Essa é a mensagem do Senhor. Né? E que a gente possa, então, estar sendo como essa árvore. Fala que no tempo certo a gente vai dar fruto, mas vai estar sempre verde, porque Deus vai estar tomando conta. Né? E, para finalizar, eu já falei isso no passado também, acho que a gente está ficando meio repetitivo, mas é com respeito a uma oração que se faz para que as nossas escolhas sejam agradáveis ao Senhor, né? Então a oração basicamente é do tipo assim: Senhor, dai-me força e perseverança para mudar aquelas coisas que podem ser mudadas. Dai-me humildade e paciência para aceitar aquelas coisas que não podem ser mudadas. E dai-me sabedoria e discernimento para que eu possa identificar entre as duas. Então, meus irmãos, nós somos resultado de nossas escolhas. Tá? E Deus, na sua misericórdia, deu essa prerrogativa somente para nós, seres humanos que fomos criados à imagem e semelhança dele. Que a gente possa valorizar isso e desfrutar disso aí. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Amado Deus, Senhor de nossas vidas, nós queremos te dar graças, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, compartilhando da tua palavra,
compartilhando da tua vontade para as nossas vidas. Que o nosso coração, a nossa mente tenha recebido com alegria essa mensagem que o Senhor nos apresenta. E rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor não desista de nós. Rogamos a Ti que, como prometeste, amado Deus, Tu esteja conosco em cada momento de nossas vidas. Rogamos a Ti, Senhor, que o Teu cuidado nunca nos deixe, que a Tua misericórdia sempre nos alcance e que a gente possa a cada momento estar reconhecendo a Tua presença em todas as coisas. E que o Senhor possa estar também a cada momento nos ajudando nas nossas escolhas. Que ela realmente seja feita conforme a Tua vontade, Senhor. Por tudo isso agradecemos em nome de Jesus. Agradeço a atenção dos irmãos, agradeço a Deus a oportunidade de estar juntos. Espero estar junto brevemente com todos os irmãos fisicamente, mas cuidem-se que esse vírus ainda continua ativo. A gente não está ainda no que a gente chama de segunda onda, mas aumentou muito o número de casos e de mortes devido à Covid. E que tenho certeza de que tudo que tiver para acontecer esteja na vontade do Senhor. Cuidem-se e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.